Vamos lá, pessoal. Estamos começando um novo capítulo, Perek Amotzi, o oitavo capítulo, na página Ain Vav Amud Bet. Fala pra gente a Mishnah. Amotzi Yain, alguém que tira vinho de casa, quanto ele é reav? Quanto de vinho tem que tirar para ser reav? Lembrando que para ser reav, de tirar de Reshut Yachid para Reshut Rabim, a pessoa tem que tirar uma quantidade significativa, algo que tem valor, que tem hashivut. Quanto vinho é preciso tirar para ter hashivut? Fala Mishnah, kedei mezigat akos, o necessário para servir um copo. Servir um copo significa, a gente vai ver em breve na Gemara, que o vinho, quando está falando aqui do vinho, é o vinho antes de misturar ele com água, é o vinho puro. Então, o necessário de vinho, que ainda vai ser misturado com água para servir um copo, é o que é real. Eu vou antecipar o que aparece na Gemara. Na Gemara aparece o seguinte, o copo aqui que está sendo falado é o copo que tem, copo de brachá, de kiddush, que tem um revit. Revit é lá pelo seu 75 ml, mais ou menos. De vinho, é necessário o vinho antes de misturar com a água, que ele é muito forte, ele precisa ser 1/4 do valor final. Então, se eu tiver 1/4 de um revit de vinho, já dá para produzir para dele um revit de vinho a ser bebido. Então, se eu tiver 1/4 de revit, quer dizer, 1/4 de 75, você põe aí uns 17, mais ou menos, um pouquinho mais, 17, 18, um pouquinho mais até, você tem um revit de... É a quantidade de vinho necessário para ser hayab. Então, em torno de 20 ml de vinho puro, que quando você mistura com água, você chega em 75, 80 ml de vinho bebível, digamos assim, é a quantidade de vinho que é considerado importante para ser proibido pela Torá quando você tira de casa para a rua. Halav, leite, que degmia, o suficiente para tomar um gole de leite é chamado de importante. Dvash, mel, que dele tem na kitit. Kitit é um machucado que os animais, o burro, o cavalo, quando eles carregam coisas, fica machucado um pouco a pele deles, eles costumavam colocar mel para curar, então mel, a quantidade necessária para colocar no machucado, é proibido de tirar de casa no Shabbat, porque é uma quantidade valiosa. Shemen, óleo, que dele açúcar katano, suficiente para passar num dedo pequeno, um órgão pequeno. Quer dizer, óleo que eles usavam para passar no corpo, se eu tenho uma quantidade de óleo que é suficiente para passar no dedo, por exemplo, acho que o Gemara vai falar qual é do que está se tratando aqui, mas vamos pensar no dedinho, é óleo suficiente para ser importante, é proibido tirar isso no Shabbat. Maim kedei lashuv baem etakilor. Quanta água eu preciso tirar de casa para ser hayav, para ser proibido de transportar do Reshut Yachid para Reshut Rabim, o suficiente para misturar com quilor. Quilor é um tipo de produto que eles colocavam no olho quando eles tinham algum machucado, alguma coisa ruim no olho, tipo a gente tem colírio, tinha quilor e colírio, talvez vem da mesma fonte. Então, água necessária para misturar com esse quilor, com esse colírio, para pingar na água, para pingar no olho, isso daqui já é hayav. O charcoal mashkim berevit, todos os outros líquidos, todas as outras bebidas, a medida deles é a medida de revit, 75 ml, mais ou menos. Então, esses líquidos, vinho, leite, mel, óleo e água, é suficiente uma quantidade menor do que revit. Outras bebidas, a gente precisa de revit, que somente revit é considerado importante, mas eles têm uma importância mesmo uma quantidade menor. Vechol shovchim berevit, toda água suja que você joga para o lixo, quer dizer, esgoto, é um revit. Também, se eu tirei de casa a quantidade de um revit, é real, a Gemara vai falar, para que serve a água suja? A água suja você joga no lixo, não tem valor nenhum. Então, se eu tirei de casa, não tem valor, não é importante. Então, porque é real, a Gemara vai explicar. Rabi Shimon Omer kulam berevit. Rabi Shimon fala, não, todos os líquidos para todo mundo é revit. Lo nemru kol hashiurim ala lo lemantznihem. Para Rabi Shimon, não, todo líquido é revit. Esses valores específicos aqui do vinho, da água, do leite, é só para quem guarda o vinho, só para quem guarda essa quantidade de leite. Alguém que guarda leite especificamente nessa quantidade pequena, o suficiente para tomar um golezinho, ele é hayav nessa quantidade, mas qualquer outra pessoa precisa sempre de revit. Certo? Rabi Shimon, ele segue a opinião dele, que mesmo quem matznia, mesmo quem guarda alguma coisa, ele tem uma quantidade mínima. Alguém que guarda em casa, por exemplo, uma gota de leite, para ele uma gota de leite é importante, não vai ser hayav. Mesmo quem guarda quantidades pequenas, ele tem o mínimo necessário. Os outros, eles precisam sempre de um revit.
Tana, fala Braita, o que é Kedem Mezigat Kos, que é um copo de vinho? Kedem Mezigat Kos Yafé, um copo bonito. Mai Kos Yafé, o que é um copo bonito? Kos Shel Brachá. O copo usado no Kiddush, um copo de Brachá, ele precisava ser embelezado, precisava ser bonito, e um copo de Brachá, ele tem Revit. Então, quanto vinho precisa para ser Hayav de tirar de casa para a rua? Vinho necessário, vinho puro, antes de misturar com água, necessário para colocar num copo de Brachá. Amarav Nachman, Amarav Baravula, Kos Shel Brachá, Tzarech Shei Borova Revit, que deixemos aqui no Veyamod Revit. Fala, Rav Baravuna, um copo de Brachá, ele precisa ter, quanto ele precisa ter? Ele precisa ter 1/4 de um Revit, ou seja, 1/4 de 75 ml, mais ou menos 20, para quando você misturar ele com água, ele chegar no total de um Revit. Então, essa é a quantidade de vinho que já tem Hashivut, porque é vinho com o qual eu posso produzir um Revit de vinho bebível. Amarava af ananamitaninan, fala Rava. A gente também pode concluir isso na Mishnah. Na nossa Mishnah está escrito o seguinte: Amotzi yain kedei mezigat kos. A nossa Mishnah falou que é Hayav, alguém que tira vinho de casa, ele é Hayav se ele tirar a quantidade necessária para limzog etakos. Para, o que quer dizer limzog etakos? Para poder misturar ele com água. Yain mazug é misturado com água. É vinho necessário para que quando eu misturar com água eu consiga beber. Vetaneal está assim na Braita, que dem mezigat kos yafé, que é a Braita de um copo de kiddush. Vekatane sefa, o charcoal mashkim berevit. Ou seja, a nossa Mishnah fala o seguinte: quanto vinho é considerado hashuv? O vinho necessário para quando eu misturar com água chegar num valor específico. Qual é esse valor específico que eu espero? Revit, um revit. Então, quanto vinho eu preciso para ser hayav? 1/4 de revit é suficiente, porque eu misturo 1/4 de vinho com 3/4 de água e eu vou chegar no valor de revit. Verava letame, Rava, essa é a opinião dele. Amarava kol hamra de lodaren hatlatamaya lav hamrau. Rava fala que um vinho, se não mistura nele para uma porção de vinho, 3 porções de água, não é chamado de vinho, ele ainda não é um vinho gostoso. Vinho gostoso é só quando você coloca 1/4 de vinho, 3/4 de água. Então, se a gente está buscando chegar na quantidade de um revit, significa que eu preciso de 1/4 de revit de vinho, já é considerado importante. Assim falou Rava. Amar Abaye pergunta, Abaye, Abaye fala, olha, eu tenho 2 perguntas. Primeiro, Abaye fala a seguinte pergunta: olha, a gente tem uma Mishnah. A Mishnah fala com relação a Dam Nidá, com relação a sangue de Nidá, qual é a cor do sangue? Como eu sei, quando sai sangue da mulher, para saber que é Dam Nidá e não é sangue de algum machucado, precisa ver exatamente a cor. Então, tem cores que são chamadas cores de sangue de Nidá, e tem cores que são diferentes, são de machucado. Então, a Mishnah pergunta o que é chamado exatamente sangue para saber que é tamé ou não. Então, a Mishnah fala, olha, pega um vinho chamado Yain Ashironi, mistura com 2/3 de água, e a cor que sair é Dam Nidá. Essa cor de vermelho desse vinho Ashironi, misturado com água, 2/3 de água, 1/3 de vinho e 2/3 de água, é a cor que é chamada de sangue, cor de sangue. Então, a gente vê aqui que, a priori, esse vinho, a mistura dele com água, era 1/3 vinho, 2/3 água, não 1/4 e 3/4. Viod, maim becado mitzafim. E mais ainda pergunta, peraí, a gente precisa chegar em um revit, certo? Um revit é uma quantidade significativa de bebida. Você está falando o quê? A Abaye pergunta para ela o seguinte, você está falando o quê? O vinho, se eu tirei 1/4 de revit de vinho, já é hayav. Por quê? Porque quando eu quero beber vinho, eu misturo esse 1/4 com 3/4 de água. Mas espera aí, eu não misturei. Não tem 3/4 de água e 1/4 de vinho. Eu estou tirando de casa somente o vinho. Então o quê? A água está no jarro ainda. E se está considerando como se tivesse misturado com vinho e eu cheguei no revit, a priori, a pessoa que tirar 1/4 de revit de vinho, digamos 20 ml de vinho, ele não tirou um revit, ele tirou somente 20 ml. Tá bom que se eu for beber, eu vou misturar esse vinho com água e vou chegar no revit. Mas na prática ainda eu não misturei com água. Se eu não misturei com água, então esse vinho, que ele é só potencialmente um revit de vinho, mas agora ele é só 1/4, não é significativo, não é suficiente. Ou seja, vai entender o seguinte, mesmo o vinho, eu só vou ser hayav se eu tirar a quantidade de revit.
E quanto é a quantidade de Revit de acordo com o Rava? Quando eu misturo 1/4 de vinho e 3/4 de água. Mas enquanto eu não misturei, pergunta Abai, enquanto eu não misturei a água com o vinho, eu tenho na minha mão somente 1/4 de Revit. Eu não sou Hayav, porque eu não misturei com a água, eu não tenho um Revit inteiro. E a água tá no outro pote, eu vou considerar como se a água tivesse misturada, eu tenho aqui um Revit? Não tenho Revit, eu só tenho 1/4 de Revit. Amarlei Rava, Rava responde as duas perguntas. Ade que amar shnei chelkei mayim vechad yain, minayin ashironi, yain shironi lechut derafei. Rava responde o seguinte, olha, a primeira pergunta que você fez não é pergunta, por quê? Eu falei que vinho, quando se mistura vinho com água, você põe 1/4 vinho, 3/4 água. Esse vinho que você me trouxe, Yain Shironi, que você coloca 1/3 vinho e 2/3 água, é um vinho mais leve, um vinho mais menos pesado, menos forte. Então, para ele é suficiente 1/3 vinho, 2/3 água. Mas vinhos normais é 1/4 vinho, 3/4 água. E na miata mishum chazuta, a valetama bait fei. Ou que bichá não tem a ver. Você me perguntou lá que a Mishnah falou 1/3 vinho, 2/3 água, é para chegar na cor específica que é a cor de sangue. Eu estou te falando de outra coisa, eu estou falando do gosto. Para o vinho ficar gostoso, precisa de 1/4 vinho, 3/4 água. Para descobrir a cor de vinho, a cor do vermelho, que é igual à cor do sangue de Nidá, você vai fazer uma mistura diferente, porque você está procurando a cor. Eu estou procurando o gosto, então é diferente. Então, o gosto que Shabbat é ligado com o vinho que você bebe, precisa ser 1/4 vinho, 3/4 água. A cor de sangue, cor de vermelho, que é cor de Nidá, a mistura é diferente, então não é pergunta. O de que amart mai bekad mitzafim, leinan Shabbat, mididechashiv bainan ve'anam yachashiv. E com relação à pergunta da água, falará o seguinte, olha, no Shabat é proibido tirar coisas que têm valor de casa para a rua. O vinho, eu não preciso tirar o vinho que eu consigo beber. Não preciso misturar ele com água e chegar no Revit para ser proibido tirar. Eu preciso de algo que é valioso. O vinho, se eu tenho 1/4 de Revit, se eu tenho 20 ml de vinho, para mim isso já vale. Porque isso daqui eu posso misturar com água e beber. Já tem o potencial de ser misturado com água e beber. Sendo assim, fala Rava, já é suficiente para ser Hayav. Já é suficiente para ser proibido de tirar isso. Então, não é que eu tenho 20 em potencial, que se eu misturar com água, eu chego no Revit, eu sou Hayav. Não, não tem a ver com misturar com água. Misturar com água, quando eu quiser beber, eu vou misturar. Mas nesse momento, essa quantidade de vinho já tem valor suficiente para ser Hayav. É valioso. Tana, fala Braita o seguinte, Yavesh bekazait. Se eu tirar vinho seco, se eu deixar o vinho secar e ele virar algo sólido, precisa ter um kazait. Precisa ter o volume de vinho que representa um kazait. De ver Rabi Natan. Assim falou Rabi Natan. Isso, a priori, é um revit de vinho. Dessa braita de Rabi Natan, parece que eu preciso de um revit de vinho, que quando ele seca, ele vira um kazait vira um kazait. Vinho sólido, o vinho que ele tem um revit, quando ele seca, ele chega no tamanho de um kazait. Revit é o valor para líquidos, kazait é o valor para sólidos. Então, um revit de vinho seco, ele vira um kazait. Amar Rav Yosef, Rav Yosef, Rabi Natan, Rabi Yosef, Rabi Uda, amru davar echad. Tanto Rabi Natan quanto Rabi Yosef e Rabi Uda falaram a mesma coisa, que um kazait, um revit líquido, quando seca, se torna um kazait sólido. Que esse é o balanço entre os dois. Rabi Natan Adeamra, Rabi Natan que a gente falou agora, que eu preciso de um revit de vinho para chegar em um kazait de vinho sólido. Rabi Yosef Rabi Uda Detania, Rabi Yosef Rabi Uda a gente encontra ali numa braita, Rabi Yosef Rabi Uda Omer, Shishat Varim Ekole Beit Shammai Mechumre Beit Hillel. Rabi Yosef Rabi Uda falou, ou Rabi Uda falou, tem duas girsaot, ele falou o seguinte, tem 6 lugares onde Beit Shammai Mekilim e Beit Hillel Machmirim. Geralmente Beit Shammai Machmir e Beit Hillel Mekel. Tem 6 lugares onde Beit Shammai Mekel e Beit Hillel Machmir. A verdade é que tem mais, mas Rabi Uda, quando ele testemunhou, quando ele falou tudo que ele sabia sobre Beit Shammai e Beit Hillel, ele falou, olha, eu sei de 6 lugares. Tem outros lugares onde a gente encontra, mas na opinião de Rabi Uda, ele sabia de 6. Onde eles discutem que Beit Shammai Mekel e Beit Hillel Machmir, de acordo com Rabi Uda, Dam Nevela. Sangue de um animal que está nevelá. Um animal nevelá é um animal que ele foi morto, morreu sem shritá. Não foi feito shritá, simplesmente ele ficou velho e morreu. Nevelá, um animal que ele nevelá,
a carne dele impurifica. A carne dele é tmeá, impurifica alguém que encostou nela. Qual o din do sangue? O sangue do animal de nevelá. Se esse sangue endureceu, discutiram Beit Shammai e Beit Hillel se ele impurifica ou não. Enquanto ele é sangue, ele não impurifica, porque somente a carne da nevelá impurifica. Mas quando o sangue endureceu, coagulou, ficou duro, será que ele é considerado igual carne ou não? Beit Shammai mitarim, Beit Hillel mitamim. Beit Shammai falam que é tahor, Beit Hillel falam que é tamé. Então aqui a gente vê que Beit Shammai mekel e fala o sangue coagulado que ficou duro não impurifica igual carne, e Beit Hillel falam machmirim, falam que sim. Amar Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, af kshetimo Beit Hillel, timu ela bedam sheyesh bo revit, ou ele ve'achol likrosh ve'yamod al kazait. Fala Rabbi Yosef Rabbi Yehuda que quando Beit Hillel falaram que o sangue, quando ele coagula, ele impurifica, eles estão falando do sangue que tem uma quantidade de revit, que quando ele coagula, ele chega na medida de um kazait. Ou seja, a gente vê aqui também na opinião de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda que é algo líquido, que tem um revit, quando ele endurece, coagula, ele chega na medida de um kazait. Então, tanto o Rabi Natan quanto o Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, assim fala Rabbi Yosef, tanto o Rabi Natan quanto o Rabbi Yosef Rabbi Yehuda dizem que um é revit líquido, congelado ou solidificado, chega em um kazait sólido. Amarabai fala Abai Dilma Loi, talvez não. Fala Abai que talvez não é a mesma coisa. Por quê? A priori, o ponto de Abai é o seguinte, a gente está falando sobre dois líquidos diferentes, vinho e sangue. Então não dá para aprender de um para o outro. Por quê? Talvez, talvez, isso que Rabi Natan falou, que para chegar em um kazait de vinho sólido, eu preciso de um revit no vinho, que o vinho ele é mais líquido, ele é menos, não é igual ao sangue. O sangue ele é um pouco mais sólido que o vinho. Então o vinho, já que ele é mais líquido, ele tem mais água, quando ele vai solidificando, que ele vai perdendo a liquidez dele, ele vai solidificando, ele perde uma quantidade grande para solidificar. Então, para solidificar o vinho, eu preciso tirar uma quantidade grande do líquido dele, da água. Então, eu preciso de uma quantidade grande de vinho para chegar em um kazait. Mas o sangue, que ele naturalmente é mais sólido, ele é menos líquido, quando eu preciso solidificar o sangue, eu preciso de uma quantidade menor para chegar no kazait. Porque para solidificar o sangue, eu vou ter que tirar uma quantidade pequena da liquidez dele. Parte pequena dele vai evaporar. Ou não sei como faz isso, vai evaporar, que seja. Então, talvez o vinho, que é muito líquido, que ele perde muito líquido para solidificar, eu preciso de um revit para chegar no kazait. Mas o sangue, que ele é naturalmente mais sólido, para chegar no kazait, eu preciso de menos que um revit. E Namel, talvez para o lado contrário. עד כאן לא כמר רבי יוסי ברבי יהודה אתם דקזית סגי ברביעית, אלא בדם דסמיך, אבל יין דקליש כזית אבי יותר מרביעית, וכי מפיק פחות מכזית לחייב. Fala Baia, talvez o contrário também é verdadeiro. Rabi Yossi Berabi Yehuda, que falou no sangue, que para um kazait de sangue eu preciso ter um revit, é porque o sangue, quando ele solidifica, ele não perde muito líquido, então ele não muda muito o volume dele. Mas talvez Rabi Yossi Berabi Yehuda, que falou que um revit de sangue é suficiente para chegar em um kazait de sangue solidificado, vai dizer que com relação ao vinho não é suficiente um revit, eu preciso de muito mais, porque o vinho, quando vai solidificando, ele perde muito mais volume. Então, talvez para Rabi Yossi Berabi Yehuda, se eu tenho um revit de vinho, que é proibido tirar ele de casa, e eu tiver vinho solidificado, talvez eu não preciso ter um kazait completo. Talvez um revit de vinho, quando ele é solidificado, ele chegue em meio kazait. Então, meio kazait de vinho solidificado já seja hayab. Ou seja, quando o Rabi Natan falou que com relação ao sangue, com relação ao vinho, quando o Rabi Natan falou que o vinho, um revit de vinho vira um kazait, e Rabi Yossi Berabi Yehuda falou que um revit de sangue vira um kazait, talvez eles não concordam com o outro. Cada um está falando de um produto diferente, de alguma matéria diferente, que na solidificação você perde menos ou mais líquidos. Por isso não dá para aprender um do outro. Certo? Assim falou Abaye. Então as duas opiniões não necessariamente concordam. Fazer uma pequena pausa rapidinho. Voltando, desculpa, fiz uma pequena pausa, precisa só o nariz. Halav kedei gmiya. A gente falou que leite, quanto leite é necessário, quanto leite é considerado importante, que se eu tirei de casa é proibido, o kedei gmiya, um gole de leite, é menos que um revit.
Agora uma pergunta com relação à linguagem. Ibaileu, que dei gmia ou que dei gmia? Com Aleph ou com Ain? Tem que lembrar que a Torá antes era a Torá Shebealpé. Então, quando a Torá era passada a Bealpé, geração em geração, não estava muito claro se foi falado com Aleph ou com Ain. Então, a gente vê escrito que é com Ain, certo? Mas a priori a gente vai ver que um passuco fala que é com Aleph. Mas de qualquer jeito, se perguntaram, gmia com Aleph ou gmia com Ain? Amarav Nachmaritza, agmieini na meat mai mikader. Rav Nachmaritza procura um passuco da Torá, que é a Torá escrita, para ver se está escrito com Aleph ou Ain lá. E lá está escrito com Aleph. Quando Eliezer pede para Rivka água para os camelos, ele fala, Agmieni na meat mai mikadech, Agmieni me dê um pouco de beber. Então é um gole de água, no caso, e na nossa Mishnah, um gole de leite. E Baileu, a já aproveita para perguntar outras palavras, Garinim ou Garinim, com Aleph ou com Ain, Garinim, as sementes, é com Aleph ou com Ain, Amarava Barula, Venigra Merkecha. Venigra Merkecha é ligado com Garinim, então a gente vai querer com Ain. E Baileu, Omemot ou Omemot, a brasa quando vai apagando, ela chama Omemot, são brasas que foram diminuindo, ficando mais fracas, é com Aleph ou com Ain, Amarevitza Baravdimi, Arazim lo Amemuhu, com Ain, Began Elokim. E Baileu, Meamtzim Otnan ou Meamitzim Tnan, fechar os olhos, La Tzomenaim, é com Aleph ou com Ain, Amaravchia Barava, Marabionatan veotzem enav mirot berá. Fecha os olhos para não ver o mal, a gente vê que é com Ain, lá, Tzomenaim é com Ain. Então, na banana, Motzi Halav Shebehimá Kedei Gmiá, alguém que tira de casa leite de animal, leite de vaca, o shiur, a quantidade proibida, é Kedei Gmiá, o suficiente para tomar um gole. Halav Shelisha Veloben Shel Beitzá, porém leite de mulher, leite de amamentação, e a clara do ovo, certo? A parte branca do ovo, que dele tem bemshifá shel kilor. Esse eles costumavam misturar com o kilor, a gente falou que é o colírio, costumavam misturar, às vezes, leite de amamentação ou a clara do ovo, misturavam com esse quiló para colocar no olho, então uma quantidade menor, o suficiente para colocar no olho, já é proibido. Quilor, o próprio colírio, quanto é proibido, que dei la chuv bemaim, o necessário que precisa para misturar com água e pôr no olho. Então, se é uma mistura de, 4 gotas de colírio e 2 de água, 4 gotas de colírio já é proibido tirar de casa, porque é uma quantidade significativa. Bairavashi que dei shifá, ou que dei achizá ve shifá, teiko. Esse colírio, quando passava no olho, eles pegavam no potinho, colocavam no dedo e passavam no olho. Agora, quando você passa uma coisa no olho com o dedo, parte do líquido fica no dedo, certo? Você não consegue tirar todo o líquido do dedo para o olho. Então, pergunta na Ravashi, quando a gente vai calcular a quantidade, a gente calcula de acordo com o que é colocado no olho ou de acordo com o que fica no dedo também, porque se eu quero passar, por exemplo, 3 ml no olho, eu preciso de 4 ml, porque 1 ml vai ficar no meu dedo. Então, será que eu conto o que fica no dedo também ou só o que eu passo no olho? Tem, como a Gemara fala que não tem resposta. Quanto exatamente? Dvash que dele tem na laquitit. Mel, a gente falou que é o necessário para passar em cima desse machucado que tem nos animais. Tana, está escrito na Braita que dele tem na pi kitit, na ponta do kitit. A palavra pi é na ponta do machucado. Agora, a pergunta era Ravashi, vai Ravashi, ala kitita, puma de kula kitit. Ravashi, ele fica na dúvida aqui que é al pi kitit. Será que, na verdade, em toda parte, quer dizer, eu preciso de mel para passar no machucado inteiro? A puma de kula kitit em todo o machucado, ou dirma murcha kama de kitit la puki udrena de lo. Ou talvez não, talvez é só bemet na pontinha, no centro do machucado, que é piorzinho, mas nas bordas do machucado, não, teiko. Aqui fica na dúvida também. Então, quanto mel eu preciso? Quanto mel é necessário para ser proibido tirar no Shabat? Será que é o mel necessário para colocar no centro do machucado ou no machucado inteiro? Teiko. Não tem resposta. Amaraviu da Marav, como a Shivará Kadosh Baruch Hu Elamol Barada Varechad Levatelah. Tudo que a Kadosh Baruch Hu criou no mundo, não criou nada em vão. Tudo tem alguma necessidade. Bará Shavlul Nekitit. A Kadosh Baruch Hu criou o Shavlul, o Hilazon, qual a função do caramujo? Para Kitit. Servia para o machucado. Se pegava o caramujo, cozinhava ele, passava no machucado, era um tipo de refuá. Certo? A Braita está falando aqui de coisas ligadas a refuá. Bará Zvuv Letirá. Zvuv, o mosquito, ele serve de cura para tirar um tipo de, como chama? É um tipo desses bichinhos que ele pica a pessoa e faz
fugiu agora. Bom, tirar um tipo, não é um pernilongo, é um bicho maior, tipo uma abelha, ou algo assim um pouco mais, que machuca mais. Então, o zbub, ele cura isso. E tush, o pernilongo, lenachash. O pernilongo, ele tem a cura para cobra, para o veneno da cobra. Venachash lechafafit. A cobra, ela serve de cura para o veneno de alguma coisa chamada chafafit. O que é chafafit? Vamos ver, minchechin. Não é um animal, é um tipo de machucado nas peles. Vesamamit leakrav. A aranha serve de cura para a picada do akrav. O português está difícil hoje. Do escorpião. Erreavidlei, como funciona? O rilazon, que a gente falou, que o caramujo ele serve de cura para kitit, para esse machucado, como funciona? Você pega um rilazon preto e um branco não deve ser branco, deve ser um pouquinho mais claro, cozinha eles e passa no machucado. Tem 5 coisas que a Kadosh Baruch Hu colocou medo de alguém poderoso em alguém fraco. Tem 5 animais fraquinhos que eles causam medo em um animal grande que a Kadosh Baruch Hu colocou dessa forma. Eimat mavgia alari. Mavgia é um animal pequeno, mas que ele tem uma voz muito forte, e o leão fica com medo quando ele ouve o barulho desse animal, mesmo que o leão é bem maior que o animal, mas esse animal faz um barulho muito forte, isso assusta o leão. Eimat etu shalapil, o mosquito, o pernilongo, ele assusta o elefante, porque ele entra dentro da tromba do elefante, e o elefante não consegue tirar ele. Em Matsamamita Lakrav, a aranha, ela assusta o akrav, ela assusta o escorpião, mesmo que ela é menor, ela assusta ele. Em Matsununita Lanesher, Sununita é um tipo de pássaro pequeno, ele assusta a águia, mesmo que a águia é maior, esse pássaro entra dentro das penas, embaixo das asas da águia e impede a águia de voar. Em Matkilvita Leviatan, Kilvita é um tipo de peixe, não exatamente peixe, mas é um tipo de molusco da água, algo do tipo que ele assusta a baleia. Entra dentro do ouvido da baleia e incomoda ela. Amarav Amarav, Maikra Amavlig Shod Al-Az, que a Kadosh Baruch Hu colocou, fez com que o forte, tenha medo do pequeno. Então tem algumas coisas que a Kadosh Baruch Hu colocou na natureza, que coisas pequenas, coisas grandes tem medo de coisas pequenas. Rabizeira, acho que a viúva da Avakai, a Pitcha de Bei Hamua. Certa vez Rabizeira encontrou a viúva na porta da casa do sogro. Vechase dava bedicha data. Ele viu que a viúva estava muito, muito contente, estava assim, de cabeça aberta. Veibai minei kol halei alma avai amarlei. E Rabizeira entendeu que o que ele perguntasse para a viúva ia respondendo para ele naquele momento. Certo? A viúva estava com a cabeça livre, com a cabeça aberta completamente. E ele entendeu que naquele momento a cabeça dele estava tão lúcida que o que ele perguntasse, Rav Yehuda ia responder sobre qualquer coisa do universo, do halal, do mundo inteiro. Amarlei, então, ele começou a fazer várias perguntas da natureza. Por que os bodes vão na frente e os carneiros seguem eles? Amarlei que briatosh de bereisha chashucha ve'adar meora. Rav Yehuda falou, olha, o Rav Yehuda não vai dar uma resposta aqui simples, natural. Ele fala o seguinte, por que os carneiros seguem o bode? Porque o bode ele tem a cor mais escura e o carneiro ele é mais claro, é o preto e o branco. Igual na criação do mundo, primeiro veio a noite e depois o dia, assim também na natureza, primeiro vem o preto e depois o branco, o animal preto e depois o animal branco. Primeiro o escuro, depois o claro, primeiro a noite e depois o dia. Perguntou por que os bodes, o rabo dos bodes, o rabo da ovelha, do carneiro, cobre a parte de trás, é para baixo, e do bode não. Respondeu, falou, olha, o carneiro, a ovelha que a gente tem proveito e se cobre com a lã dele, ele também tem o rabo coberto. O bode, que a gente não usa o pelo dele para se cobrir, ele não tem o rabo coberto. Quer dizer, tem aqui alguma conexão metafísica, digamos assim, entre a natureza da ovelha e o ser humano, a roupa do ser humano. Porque a Kadosh Baruch Hu criou o camelo com o rabo curto, Mishum de achal kisei, porque o camelo ele come kotzim, ele come espinhos, e se ele tivesse o rabo comprido, isso ele ia prender nos espinhos, ia se machucar. Então, a Kadosh Baruch Hu criou ele com um rabo pequeno. Maitamatura arichta, porque o rabo do boi é mais comprido, mishum de dar beagame, o baile karkushi baki,
porque o boi, ele mora no pântano e ele precisa do rabo para afastar os mosquitos. Maitama carne de kamtsa de kiha, porque a antena das formigas é flexível, é mole, mishum dedari bechilfei, porque as formigas, elas moram entre as plantas, em lugares com muitas plantinhas, veikasha nada mitavra, e se a antena das formigas fosse dura, quando ela andasse entre uma planta e outra, podia acabar quebrando, e isso ia cegar as formigas. As formigas, elas vêm através das antenas. Assim falou Shmuel, quem quiser cegar uma formiga, quebra a antena dela. Elas vêm através da antena. Vamos mais 2 minutinhos aqui. Não, desculpa, mais uma pergunta. Outra pergunta que ele fez, por que as galinhas, os cílios da galinha, da parte de baixo do olho, é para cima, fecha para cima? Diferente do ser humano, que os cílios fecha para baixo, o das galinhas fecha para cima. Respondeu a viúva de Dari e Adapei, porque as galinhas geralmente elas ficam em lugares altos, e se subir se subir fumaça e a galinha não tivesse essa proteção embaixo do olho, ela ia ficar cega. E aí a viúva aproveitou para explicar vários nomes de palavras em aramaico, qual o significado delas. Então, vamos ver algumas. Dasha, porta, derech sham, você passa por lá. Então, porta chama Dasha porque derech sham, através dela você entra em casa. Darga, porque a escada chama Darga, derech gag, porque é o caminho para o teto. Matkulita, matai techledá. Matkulita era um tipo de comida que você passava no pão, que é algo que durava muito tempo, então chamavam de matkulita, porque matai techledá. Quando isso vai acabar? Quer dizer, durava muito. Beita, a casa é chamada de beita, porque ba veitivba, vem e vamos sentar nelas, dentro de casa. Então a casa era chamada de beita, porque ba veitivba, vem dessa junção dessas 3 palavras. Bikta é uma casinha bem pequenininha. Beiakta, uma casa apertada. Kufta, o banquinho era chamado de kufta, porque um pedaço de madeira era chamado de kufta, porque eles usavam de banco, kof vetiv, vira e senta nele, então eles sentavam no banco. Então esse pedacinho de madeira era chamado de kufta, porque servia de banquinho. Livnei, os tijolos são chamados de livnei banei, porque com tijolo você construía casas que duravam para as próximas gerações, livnei banei, para os filhos dos filhos. Utsa, uma parede feita de utsa, era um tipo de planta, chamava de utsa porque ela servia de hatzitza, porque ela servia para separar entre 2 pátios. Hatzva, o barril com o qual pegavam água, chamado de hatzva, shechotzev maimin anahar, porque com ele se tira a água do rio. Kuza, kazé. Kuza é um potinho pequeno, chamado de kuza, por quê? Kazé, porque assim, é pequenininho. Shutita é um tipo de planta que se usava durante as danças. Shtuta, porque eles pegavam essas plantas e dançavam igual alguém bobo, faziam um monte de malabarismo e dança. Mashikla, mashikula. A banheira era chamada de mashikla porque todos se banham nela. Mashkilta, um potinho pequeno, é chamado de mashkilta porque mashikalta, porque a noiva, ela lava as mãos nesse potinho. Asita, hasirta, buchna. A cita meduha. A cita é o lugar onde moíam as comidas, é chamado de acita porque hasirta, porque só falta moer para poder comer. Burna é uma tábua onde batiam na carne para amassar, para amolecer ela. Boveakena, chamava burna porque vem de boveakena, vem e vamos bater. Você colocava lá a carne para bater. Levusha, a roupa é chamada de levusha, lobusha, porque ela vem evitar a vergonha. Quando você está vestido, você evita a vergonha. Glimá é uma roupa tipo a do Rav Arashi, que ele coloca por cima de todas as roupas. Shinasabo kegolem, porque quando ele colocava essa roupa, ele virava uma coisa só. Sem a glimá, sem essa roupa por cima de tudo, dava para ver os braços, as pernas, as divisões do corpo. Quando colocava essa roupa, o corpo parecia feito de uma coisa só. Um formato só. Gulta é um tipo de malha especial que eles colocavam. Galei veitiv é um tipo de malha que ela era muito comprida, então na hora de sentar precisava levantar um pouco a malha e sentar, porque senão ia sujar no chão. Púria, a cama era chamada de púria, por quê? Sheparim verabimba, porque nela as pessoas se reproduzem.
o buraco borzinka, um buraco vazio era chamado de borzinka, um buraco que secou era chamado de borzinka, borzen aqui, porque o buraco está livre, está seco, não tem água. Sudra, o que os Chachamim colocavam em cima da cabeça para cobrir a cabeça, tipo a kippah, era chamada de sudra, um sudar, uma cobertura, só da Shem Lireav, porque isso trazia Irat Shamayim. A panda, a pitra din. A panda é chamado de a panda, deixa eu ver o que é a panda, Rashi, Traklim Shimelachim, o palácio era chamado de a panda, a pitra din, porque através daqui você entrava para ver o rei. Vamos lá aqui, última frase, chegar nos 2 pontinhos, está na verdade, tem 3 coisas que quanto mais velho, mais forte fica, velem, dag, venachash, vechazir. O peixe, a cobra e o porco, quanto mais velho, mais forte eles ficam. Foi um pouquinho mais longo, mas terminamos.